Este é o podcast Tais Boa, Moana. Um podcast babadeiro e semanal criado para você, viadinho. E esse vai ser um lugar não seguro, onde daremos conselhos errados e discutiremos tudo com extrema responsabilidade. Então, se você é uma gayzinha penosa que tá carente de um podcast babadeiro, se segura, querida. Porque nós chegamos para fechar, arrasar e divertir sua semana. E por divertir, entenda e pesa. Oi, gente, sejam muito bem-vindes ao podcast Tais Boa, Mona. Eu sou o Thiago, mais conhecido nas redes sociais como Thiago IGT Power. Sou um capricorniano daqueles e tô aqui junto com 3 amigos. Aliás, vamos estar aqui todas as semanas, né? Eu e mais 3 amigos, para trazer um pouco de entretenimento, um pouco de... Como é que eu poderia dizer? De suavidade pra semana de vocês, gayzinhas penosas que estão aí sem um podcast babadeiro para ouvir. Então, quem é que vai ser a primeira penosa que vai se apresentar? Fora eu, né? Olá, claro. olá, olá! A primeira penosa não, a mais jovem desse podcast, a que sempre está coberta de razão, porque sou uma grande, belíssima taurina, tá? Me chamo Denis, mais conhecida como Dominique Dominatrix. Tá, gata? Estou aqui pra entregar beleza, sinceridade e muita discussão pra vocês. Olá, eu sou a Jay Cardoso. Jay Cardoso, Cardoso é com K, tá, gente? J.Cardoso no Instagram. Eu sou geminiana e eu queria dizer que as jovens são muito pretensiosas, né? Mas isso faz bem pra elas, a gente como amiga, a gente deixa passar, né? Hei de concordar. E é isso, Bila. Pois é, gata. Só queria dizer uma coisa. Aqui quem fala é a Marcelo Todd. A rede social Marcelo com 2L e Todd com 2D. E dizer que no frio elas não passam mal, né? Porque elas estão cobertas de razão, gente. Vão trazer entretenimento pra vocês durante esta semana. Durante toda a semana, enquanto elas existirem na vida. Bem, gente, deixa eu só dar aqui um cronograma geral pra vocês. Do que vai ser o nosso podcast, já afinal esse é o primeiro episódio que estamos gravando. Eu conheço o Jorge há mais ou menos uns 22 anos. Tô certo ou tô errada, Mona? É por aí, bicho. Não me faz pergunta com data, não, que a minha memória não tá boa. Ou seja, eu conheci... Não começa me gongando, não, pelo amor de Deus. Que eu vou Pois ficar mal é. na fita, gay. A parte da idade a gente deixa pra lá. Mas, assim, como eu tava dizendo, né, antes de ser gongada... Isso, como eu tava dizendo, né? Eu e Jorge já nos conhecemos há muitos anos. E nós temos 2 pessoas aí que são um pouco mais jovens, que nós conhecemos há alguns anos a menos. E nós estávamos com muita vontade de ter uma conversa semanal. E por que não compartilhar essa conversa semanal com vocês? Que não tem o que fazer, que estão aí fazendo a faxina da casa, que estão no ônibus, que estão no metrô, que estão no jegue de ré, né? Que estão precisando ouvir alguma coisa. Então, já que a gente tem muito pra falar e vocês têm muito pra ouvir, por que não unir o útil ao agradável? Não é verdade, meninas? Uma terapia, né, gata? Uma terapia que vai deixar qualquer uma louca. Você entra doido e sai pior. Eu só tenho uma correção pra fazer nesse podcast, porque a gente não é um pouco jovem, não. Eu sou muito jovem, tá, linda? Querida, A senhora passou veio dos antes de 25, já Cristo, era. e eu nasci aqui nos anos 2000, né? Eu tenho aí uns 15 aninhos, bem feitinha, bem pomposinha, um gayzinho bem poque-poque. Tá? Debutou, não foi? Já tá. Já Debutei. passou dos 24 Iludida, né? anos. Não, eu tô nos 15. Tá. 15 anos ela Eu tô só tem nos de 15. carreira. Minha amiga aqui, ela tá ensaiando um filme já faz um tempinho já, que se chama Doce Ilusão. Ela gosta muito Ela desse gosta, filme. né? Amo. Ela vive nesse script já faz um tempo. E o filme não sai nunca, né? Não fica em cartaz nunca, né? Pois é, Gatas, né, quando menina? vocês acessarem as redes sociais, a senhora vai ver que somos todas estrelas de filme, né? Eu faço Doce Ilusão, a bicha Jay Cardoso faz aqui a Annabelle. Cada uma nas suas respectivas. Fãs de terror, querida, estou aqui, tá? Cada uma nas suas respectivas, nos seus respectivos, respectivos papéis.
Bicha gaguejou, já demonstra que é burra. É. Bicha Edna não dá. Ah, eu fui expulsa na alfabetização. Não tenho. Mulher, a senhora deveria ser expulsa do planeta, né? Ainda vai começar a gongação. Minha nossa senhora, não, gente, peraí. Onde tem bicha, tem gongação, né, menina? Não, Não tem tem paz, paz, né, sossego. gata? Não tem paz. Não tem Eu paz. acho que as bichas foram umas das pragas do Egito. Eu acho que Será, essa foi a Mona? maldição do Deus ali, ó. As gays saíram É comendo por isso que eu todo deixei de acreditar em mundo. Deus, porque eu sei que Deus jamais criaria uma raça dessa. Uma raça que pode destruir a ele próprio, né? Não dá, não sei. Elas são capazes, viu? Elas são. Eu sou meu próprio Deus. Pá, olha. Mas eu Polêmica, tô ouvindo aqui no polêmica. ponto que parece que a Marcelo quer falar alguma coisa, a Todd. Tô querendo, gata, mas as pragas do Egito não me deixam falar, não me deixam falar. É uma geminiana e uma taurina, linda. Uma taurina que quase era geminiana. A senhora vai ter que... Essa taurina. Bem, Tiaga, mas qual vai ser o tema desta semana do primeiro episódio aqui do podcast? Habla. É, a gente já quer começar fechando, né? Fomos aí em várias pautas, fomos e voltamos e decidimos que a pauta dessa semana seria gays e nordestinas. Eu queria saber, começando pela Georgiana, né, que é uma bicha um pouco mais vivida, pra não dizer velha, se ela como gay, ela já teve assim já viveu essa coisa do preconceito gay. Bom, eu acho que todas aqui, acho que todo gay já sofreu em algum momento da vida preconceito. Isso é óbvio, né? Todas passam por isso. Até as machudas, as heteronormativas, passam por isso, né, Linda? As padrão. Mas eu não sei porque que eu tô querendo, como é que fala? Tirar meu sotaque de nordestina. Já que a gente vai falar sobre nordestina, eu tava puxando o cis, mas é porque bicha fala como se fosse uma carioca, né? A Eu bicha tem disso. puxo S. Eu puxo o S também pro som do cis, tá? Mas eu sou nordestina, paraibana, quase sertaneja, brejeira, que eu nasci em Guarabira e é isso. Sim, mas vamos voltar, né? Sofredora. Sofredora, a vida não é fácil pras gays. Mas e aí, Dandara, quer acrescentar alguma coisa? Na sua Vai, vida, eu mulher. não tenho nada a acrescentar na sua vida, não. Na minha, eu falo por mim, né, gata? Então, também sou uma grande nordestina, nascida e criada em João Pessoa, Paraíba, gata. Eita. Não é fácil, Não não, tem hein? muito o que falar. Fui uma criança viada, né? Desde pequena. Sofri muito preconceito porque cresci num âmbito religioso bem tóxico, né? Conheci a Georgiana exatamente no final dessa era evangélica, missionária, cantora gospel, né? Porque foi tudo dentro de uma igreja linda. Aí Por ela sua me viu conta. nessa transição, né? Do feminino na igreja pra finalmente mulher aqui fora. É um híbrido, ela se transformou num híbrido. Ela hoje nem é homem nem é mulher, né? Ela se diz cis, né? Mas Eu sou um gayzinho de calcinha. E é isso. E não sou drag queen. Eu uso calcinha porque é muito confortável. E você, Marcelo? Eu já sofri homofobia assim, onde tem gay tem homofobia, né? Não tem paz, não tem homofobia, tem tudo, né? Mas, por incrível que pareça, já sofri homofobia, não foi no Brasil, já sofri homofobia no Brasil quando era criança, isso na escola, isso é fato, todo mundo sofre homofobia na escola, né? Aquela coisa básica. Por ser afeminada, eu sempre fui uma criança que teve a voz mais grossa da sala. Então as crianças faziam homofobia comigo, praticavam ali, me chamavam de viadinho e ficavam imitando a minha voz, tá entendendo? Então isso já me deixava super irritado. A senhora chama essa sua voz de grossa? Ah, bicha, assim, o povo fala, né? Eu não sei, eu nunca parei pra ouvir minha voz, mas eles falam, imitavam, né? Porque hoje não imita mais, eu não deixo mais, eu dou logo um baile na cara deles. Da maçuda. Interessante. Mas eu acho que de nós todas, a bicha que tem a voz menos afeminada é a senhora Tiaga e a Marcela Todd, né? Eu? Meu amor. Claro, eu, duas meu- mulheres aqui, meu- eu e a senhora. Meu amor, meu apelido era Lavion Rose quando eu era criança. A mãe de um amigo nosso em comum. Menina, A senhora lembra quem muito? sei francês, Lavion Rose. Lógico, que até o Velha, apelido Calma, tem que ser repete, pessoa. repete o nome da cantora. Não, menina, não é cantora, bicha. É Não, uma não dá uma música, música. Lavion Rose. Da Edith Piaf. Pois é, pra você ver, né? O quanto ela é Tá vendo que o velha. ruim das novinhas é isso? Que elas não têm bagagem. Ela não tem, Querida, elas não têm. querida, Triste isso. Eu sou novinha, mas eu tenho bagagem sim, meu amor, viu? A Lavinha Rosa é da Edith Piaf. Ai, eu conheço, eu sei que ela é velha. Eita, arrasou. Eu não tenho bagagem nenhuma, já nasci velha e cansada, sabe? É, a gente vê, né, quando Decidi olha. trazer só o vácuo da minha consciência pra cá.
Bem, mas como eu tava falando que eu fui abruptamente interrompida, né, por todas, porque isso aqui tá parecendo uma I'm feira sorry. livre. Então, quando eu era mais jovenzinha, né, a gente sofria esse... Acho que a senhora pode até concordar comigo, Georgiana. Nós sofríamos um preconceito muito velado por pessoas, né? Então, como eu disse, eu tinha essa mãe desse meu amigo que me chamava de Lavião Rose, porque eu falava batendo a mão, porque eu tinha uma voz mais aguda. Mas assim, eu nunca senti esse preconceito tão diretamente, porque eu não tinha noção do que era esse preconceito. Eu era muito inocente. E eu só vim sentir... E ao longo da minha vida, eu passei a bloquear todo e qualquer tipo de preconceito. Porque eu não permitia que as pessoas chegassem até mim para serem preconceituosas. Eu tava sempre ali armado, né? Com todas as armas levantadas para evitar que isso chegasse até mim. Porém... E funcionou por muitos anos, né? Porém, quando eu mudei de país, né? E vim pra cá, aí sim eu pude sentir na pele o preconceito da forma mais doída possível, né? Então, não pelos americanos, e sim pelos brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos. Isso foi bem ruim. Mas agora eu já tô ótima. Mas então, o que eu queria falar é o seguinte, hoje, eu me dou muito mais conta, acho que é como o Thiago falou, eu dou mais conta do preconceito depois de ter envelhecido, né? Depois da fase adulta, do que quando eu era criança, ou do que quando eu era adolescente, porque a gente, quando tá nessa idade, a gente não se importa muito com as coisas, entende? Às vezes o preconceito, ele nem é velado, ele existe, mas a gente deixa pra lá. A gente é muito jovem, a maioria dos homossexuais se sentem meio fragilizadas, não gostam muito de... São lebre, né, que nem o povo diz, né? Acha, né, que tem umas bichas que são borracha. Eu sou meio borracha. Mas então, voltando ao preconceito. Como eu estava dizendo, eu vim realmente entender o preconceito, a homofobia, no caso. Vamos dar nome, né? A homofobia, eu acho que é mais pertinente. Eu vim realmente entender de homofobia... Depois de muito tempo, né? Já na fase adulta, quando a gente vai começando a ficar um pouco mais politizada, começando a entender mais das coisas, trocando ideia com as gays, enfim. O mundo vai mudando também. E hoje, sim, eu tenho realmente uma noção do que é realmente homofobia e do que eu sofri. Hoje eu tenho consciência do preconceito que eu sofri quando eu era criança, quando eu era pré-adolescente, quando eu era adolescente. Eu entendo hoje. Mas na época que eu vivia esse preconceito, eu não entendia muito bem. Vale ressaltar nessa questão histórica, né, de que na época da sua juventude, né, ali em 1500, na verdade, né, quando Dom Pedro chegou aqui. Ai, meu Deus, além da gente viver uma xenofobia, uma homofobia, a gente tem que lidar com a toxicidade das amigas que acham que é a velhice, que não vão envelhecer, né, mas tudo bem, a gente lida com isso facilmente, porque a gente tem maturidade pra isso. Eu vou fazer que nem a do Thiago, enquanto existir procedimento cirúrgico, vou permanecer com essa carinha de jovem. Mas, enfim, nessa questão de conhecimento, né, ali na juventude das gatas, que são um pouquinho mais velhas, eu acho que é mais por causa da pauta que não era tão discutida, né? Nessa época. A gente está vivendo uma época agora, na atualidade, de muitas discussões, né? Existe, sim, dentro das pautas do extremismo, né? Assim como em toda a questão política. Hoje a gente tem uma base de conhecimento, né? de consciência um pouco melhor, né? Sobre o que é homofobia, porque o assunto está politizado, né? Por isso que hoje a gente aí tem mais consciência do que sofre, a gente consegue identificar e rotular e dar nomes, né, às agressões que a gente recebia na nossa juventude, porque eu também peguei um pouco dessa fase, né, da ignorância, do não se comentar sobre as nossas vidas gays, né, homoafetivas, lésbicas, bissexuais e afins aí, né, da luta. Exatamente. Só voltando no que a Georgiana falou, que quando ela era mais nova, que ela falou que passava por homofobias, só que ela, tipo, não ligava. Já eu acho o contrário. Quando a gente é mais novo, a gente não tem esse entendimento sobre o que é homofobia. A gente vem ter um entendimento
entendimento quando a gente fica adulto, que começa a conviver no meio LGBT, que começa a ter entendimento do que é homofobia pelo que a gente tá passando, né? E quando a gente olha pra trás, pra quando a gente era criança, a gente vê o quanto que a gente sofria quando era criança, entendeu? Porque quando a gente é criança, a gente não sabe identificar o que o outro tá fazendo com a gente. Eles chamam a gente de bichinha, fica nos imitando, só que a gente tipo assim, nossa, fulano tá fazendo isso comigo, eu não fiz nada com ele, por que que ele tá fazendo isso? A gente não tem o entendimento daquele, então a gente se retrai e segue nossa vida. Às vezes fica triste, entendeu? Fica calada, fica sofrendo. Só que a gente não sabe o porquê que a gente tá sofrendo. Às vezes a gente não sabe pelo que tá passando. Quando a gente tá adulto, que a gente estuda, fica mais politizada, a gente descobre pelo que a gente passou e pelo que a gente passa e a gente aprende a se defender. Na minha fase de criança, eu me lembro agora, a gente conversando assim, as coisas vão vindo à tona. Eu me lembro de ter sofrido mais quando eu era criança, tipo 8, 9, 10, 11. Isso mesmo. Mas na adolescência, eu acho que eu não sou. Eu tinha medo de agressão, na verdade. Porque agressão teve e terá em qualquer tempo. Porque sempre vai ter gente que vai odiar gays, entendeu? Vai ter aquela coisa de querer, né, bater na bicha, de querer sempre agredir vai ter as fisicamente. pessoas que não evoluíram, né? Agora, verbalmente, na minha adolescência, eu não me incomodava muito porque eu gostava de ser desafiada. Eu sempre fui uma pessoa muito, muito atrevida, nunca tive muito medo na minha fase de adolescência para a fase adulta, né? A gente, quando é criança, acho que não é legal porque a gente não tem como se defender muito, a gente ainda é muito novo, as pessoas ficam ali agredindo a gente verbalmente, xingando, né? Imitando, fazendo aquela, viadinha, não sei o quê. Aquilo me incomodava, realmente, de fato. Graças a Deus, isso não trouxe nenhum trauma pra mim. Hoje eu me sinto muito bem. Isso é o que ela diz, né? Que não trouxe traumas. Pra mim, não, né? Eu estou falando por mim, né? Falando sobre essa questão de ser muito desafiadora, isso eu realmente posso atestar porque através da senhora foi que eu pude viver muitas coisas, né? A partir do momento que eu lhe conheci, foi realmente aí o momento que eu desabrochei como o grande viadão que eu sou, né? Porque a senhora me fez passar por cada uma que, assim, eu acho que não terão episódios nesse podcast que eu vá poder contar todas as histórias que nós vivemos juntas, né? E no caso que... Não, pelo amor de Deus, esse podcast vai fazer sucesso e as bichas vão ficar sabendo quem eu fui e eu lutei a vida toda pra ninguém saber do meu passado. E agora a senhora vai querer me destruir no podcast. Justamente, porque a senhora quer ser essa gay padrão hoje, né? Mas o seu passado... Bicho, a gente luta, porque senão ninguém come a gente não, mulher. Tu não sabe que tem esse problema. Isso é um problema bom pra gente discutir, é uma pauta boa. Em breve a gente vai ter aqui um quadro chamado Aventuras da Jay. Pois é. Pois é, Aventuras da Jay. E ela vai contar uma historinha da vida dela. Mas voltando ao assunto, porque assim, eu era uma gayzinha bem jovenzinha, com 13 anos, quando eu conheci essa gay, a Josiana. A Tiago era... Rapidinho, Tiago, eu tô aqui olhando pra Denise e eu tenho que dizer pra ela que a senhora era heteronormativa. Sim. A senhora fazia a linha. Não existia nem esse termo ainda naquela época da gente, mas a senhora foi minha vizinha aqui. A senhora lembra, né? Claro. É porque eu era... Mas continua, disse, não né? vou interromper a senhora, não. Então, Jorginho, como eu disse, né? Na época eu tinha 13 anos, quando eu a vi pela primeira vez. E eu era uma criança, então não era nem que eu era heteronormativo, não querendo me defender, mas já me defendendo. Mas eu simplesmente não tinha entendimento do que era o ser gay, né? Eu sabia que sim, que eu tinha sentimentos e sabia que tinha alguma coisa de diferente comigo. Só que até então eu não tinha conhecimento do que era esse mundo maravilhoso que é o nosso mundo, né? E foi justamente através da senhora que eu pude vir a ser o grande viadão que eu sou. Por que a senhora tá rindo? Porque a senhora sabe que a senhora me fez. A senhora fez coisas comigo que nem não vai ter episódio nesse podcast que vai dar pra contar. Eu tô até com medo, gata. Não vai ter episódio que eu vá conseguir contar tudo que a senhora me fez passar. Não só eu, né, querida? Bicho, eu tô chorando, eu tô em prantos, de tanto rir.
Eu me escondia muito, né? Eu me escondia muito, eu tinha os relacionamentos, eu não falava que, é meu namorado e tal. Hoje em dia no trabalho as pessoas perguntam aqui, Sigilosa. tu mora com quem? Eu digo, moro eu e meu marido numa casa, já falo assim na cara. É normal hoje pra mim falar sobre isso, mas antigamente eu era sigilosa. Antigamente eu me escondia muito. Ele é meu primo, fulano é meu primo, ciclano é meu primo. E isso tudo, eu acredito que eu possa falar por todas aqui, era porque nós queríamos nos proteger da homofobia. Então, nos esconder dessa forma, né, apresentando as pessoas como primo, como amigo, ou como familiar, os nossos relacionamentos na época, era justamente por conta disso, né, pra se proteger dessa homofobia, mesmo nós sendo quem nós éramos, né, quem nós somos, né, pintosos assim, no centro do universo. Tiago, eu não passei por isso, tá? Sim, mas é porque a senhora a senhora é um ponto fora da curva, né, querida? Já comentamos sobre isso aqui. Eu não quero voltar, porque, assim, é muita história. Eu fazia questão, Ah, querido, Tiago que não vai todos querer voltar, soubessem. mas eu vou querer voltar sim, porque eu acho muito interessante falar sobre a vida pregressa da minha amiga. Porque, pegando aí também um gancho sobre a Georgiana ter lhe libertado de alguma forma, Tiago, também foi um divisor de águas ser conhecida Jorginho. Também quase morri na mão desse demônio, né? Então, assim, ela foi um marco. Para as gays novinhas que a conhecem, ela vai ser um marco, assim, transcendental, né? Vai ser uma espécie de portal, onde você vai passar de uma gay mais ou menos para uma gay totalmente liberta, com asas, praticamente um Winx, né? Transformada. Ela é aquele meme, tu já viu aquele meme que tem a professora velhinha no meio e os alunos todo lado? Ela foi minha professora, ela foi minha professora. Meu Deus do céu, eu vou carregar esse fardo mesmo. Vai, é porque a Georgiana faz escola. Eu mesmo só sou o gay que eu sou hoje por causa dela. Porque ela fez escola pra gata e a gata aprendeu da pior forma possível. Mas é porque gay só aprende dessa forma, gente, entendam. As gays só aprendem tudo da pior forma possível. É interessante pontuar que nós estamos falando aí de inícios dos anos 2000, né? Quando eu conheci a senhora. E era realmente um ponto totalmente fora da curva. Você não via uma pessoa como o Jorginho na época, assim, pelo menos não tão facilmente. Obviamente existiam outras pessoas, mas assim, eu não via, pelo menos. Elas não Mas não habitavam. no seu meio, né? Pessoas com a personalidade, né, da Jorge, elas não habitavam o mesmo espaço no mesmo momento. Eram algumas pingadas, assim, em cada canto da região ali. Porque senão, gata, ia ser choque de monstro. Eu me arrisco a dizer que chegava a ser até um pouco agressivo. Eu não sei, eu realmente não sei como é que essa bicha tá viva Mas até era, hoje. hoje eu concordo. Era um pouco agressivo mesmo. Ela é até hoje. A Georgiana é agressiva até hoje. Mas eu acho que era um mecanismo, porque assim, logicamente, com o passar dos anos, com o amadurecimento, houve sim uma mudança muito grande em Jorge. Em um determinado ponto, eu vi que ele cansou de ser Jorginho, o Jorginho que todo mundo conhecia, né, como todo mundo chamava, e passou a ser Jorge. Então, realmente foi uma mudança muito brusca, até de imagem e tudo, né? Então, imagem, comportamento. Obviamente, no âmbito mais íntimo, ainda era o mesmo Jorginho, mas no âmbito mais público, realmente aí eu via o Jorge, né? E eu acredito que isso também foi fruto do medo do preconceito. Me corrija se eu estiver Mas errado. aí, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque aí esse preconceito que eu falo pra você já é o preconceito dentro do mundo gay, que também tem. Da questão da imagem, de você ser afeminado, né? A gente pode falar sobre isso também. Eu já acho que essa mudança de comportamento é porque ela queria limpar a imagem pregressa que ela tinha. Mas não tinha como com limpar não, certeza. filha. Mas não tinha como limpar não. O Tem nome, não, né? O que você fez, querida, não o se nome no apaga. o nome no diminutivo já havia manchado com sangue de outras gays aí. Mas assim, é porque como nós estamos falando sobre homofobia, eu acho que de nós três, de nós quatro na realidade aqui, a pessoa que tem mais vivência e mais referência de tudo isso é você. Né? Por toda a trajetória, por tudo que você passou, por tudo que você nos fez passar, não é verdade, Denis? E outras Sim. pessoas também que são do nosso círculo de amigos.
Então, assim, vão vir outros amigos nossos aqui e eles vão poder... É bom devagar um pouco falar, mais né, sobre pra isso. galera que vai nos ouvir aí do podcast, que vão ter convidados maravilhosos, tá? Sim, já estão aí. Assim, voltados. maravilhosos pela conta e risco dessas bichas, né? Porque eu já não acho tão assim. Traduzindo pela terceira vez, a Georgiana pavimentou para que as bichas pudessem caminhar. Exatamente. É isso. Quando ela habitou este mundo antes de nós, era só mato. Hoje é tudo asfalto. E olhando e voltando novamente lá pra trás e pensando com um pouco mais de maturidade pelas coisas que nós passamos e vivemos e tudo, hoje em dia eu consigo ver o nível de preconceito e de homofobia que nós vivíamos, né? No caso, eu falo mais especificamente nós, porque estávamos juntos, né? Mas isso era mais direcionado a Jorginho. Porque, assim, a gente ouvia coisas... xingo, a gente ouvia piadas, a gente ouvia muita coisa que nós não precisávamos ouvir, né? E tudo isso por conta do preconceito. Então, assim, é muito bom a gente pontuar as coisas dessa forma para que as pessoas possam entender que o mundo hoje é uma merda para nós que somos gays, mas ele já foi muito pior. Muito pior, né? Muito pior. E principalmente do lugar de onde nós viemos, né? Uma cidade pequena, uma cidade litorânea, uma cidade de nordestinos, de pessoas completamente preconceituosas. Então, assim, é realmente uma bagagem muito grande. A gente continua sofrendo preconceito e muitas das vezes são preconceitos velados, é homofobia velada. E você vê que tá passando por esse tipo de homofobia velada, mas você prefere, tipo assim, porra, acho melhor fechar os olhos e seguir minha vida, sabe? Foda-se, deixa isso pra lá e tchau, tá entendendo? É porque muitas das vezes é o melhor a se fazer, né? Fechar os ouvidos e seguir em frente. Porque dependendo da pessoa com quem você tá lidando, você nunca sabe a capacidade dela, né? Então, eu também já tive situações que eu preferi, assim, realmente calar minha boca e seguir em frente, porque sempre fui uma bicha muito afeminada, sou magra, né? Eu não tenho estrutura corporal pra peitar, botar meus belos seios na frente, porque se eu levar um murro até hoje, na verdade, né? Eu caio dura no chão, morta já, sem vida. Cai só os pedacinhos. Ela já cai caiu toda fatiada. trituradinha, Já caiu fatiada. Muitas das vezes não vale nem a pena você tá batendo boca ou querer discutir intelectualmente e tal. Só melhor dar as costas mesmo, deixa ele lá, aquele lixo, falando sozinho e vai embora, porque é isso que ele é, um lixo, porque ele não te aceita como gay. Por isso eu só faço a bicha muda. Eu tenho uma história pra contar, que eu não sei se eu devo contar aqui, mas eu posso me arriscar. Eu posso não dar nome aos bois, mas eu posso contar Eu a não história. permito. Tá louca? Conta. Mas eu queria saber de vocês, quem gostaria de contar uma história sobre homofobia que incomodou? Porque eu tenho uma que me incomodou mais. Eu posso. Assim, nada me incomodou Eu mais. posso contar, eu tenho uma. Então conta, Thiago. Como eu disse pra vocês, tudo que eu vivi no Brasil, inclusive junto com o Jorge, eu não tinha noção desse preconceito que nós vivíamos aí, né? Dessa homofobia. Mas quando nós decidimos mudar de país, nós entramos em contato na época com uma pessoa, só que essa pessoa no Brasil era uma coisa. Quando ela chegou aqui, por questões dessa pessoa, ela acabou entrando na igreja e tal. Ao longo do tempo que nós estamos falando com essa pessoa, pra pegar dicas, nada assim muito profundo, né? Essa pessoa ia me oferecendo ajudas das quais eu não pedia. E eu sempre dizendo, olha, não precisa, tal. Não, mas eu insisto que vocês fiquem na minha casa pelo menos uma semana. Não, mas eu insisto em pegar vocês no aeroporto quando vocês chegarem. Não, mas eu insisto. E eu fui cedendo, mas cedendo já com o pé atrás. O que aconteceu? Quando nós chegamos aqui, toda a cidade já sabia quem nós éramos. E não sabiam quem nós éramos da maneira mais linda possível. São ótimos fotógrafos, são ótimos videomakers. Não. Sabiam que nós éramos um casal de viados, que foi assim que isso chegou pra gente. Então, quando a gente chegou aqui, essa pessoa já de cara levou a gente para ir para a igreja. Como nós não tínhamos amigos, nós não tínhamos referência, nós não tínhamos nada, nós acabamos cedendo a essa investida. E quando nós chegamos na igreja dessa pessoa, nós fomos surpreendidos com perguntas do tipo, tá, mas quem é o marido e quem é a mulher? Então aí já foi
Triste. quem é o homem, quem é a mulher. Então aí já foi um ponto. Da relação, Isso, né? aí já foi um ponto. Como todas perguntam. Aí já foi um ponto. E aí, isso foi, assim, só piorando, sabe? Isso foi piorando, 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 ao ponto que uma pessoa depois chegou pra nos falar que essa pessoa tinha chegado para o pastor e para toda a igreja no meio do culto lá, né? Aquelas coisas lá de revelação que tem, enfim. E tinha dito assim, pastor, eu falei para 2 pessoas que são gays que elas poderiam se hospedar na minha casa. Mas ontem eu tive um sonho e eu sonhei, isso pra igreja inteira ouvir, tá, gente? E eu sonhei que existiam 2 demônios rondando a minha casa. Olha o nível da coisa. Isso foi tão chocante pra mim na época, quando eu soube, que, assim, eu fiquei, sabe, estarrecido. Graças a Deus, a esse Deus verdadeiro, né, que não é o Deus dela, mas tudo bem. Pouco antes de nós chegarmos, nós conseguimos um lugar pra nós não precisamos ficar na casa dela. Até porque ela articulou para que nós não ficássemos lá. Mas tudo que se seguiu a partir daí foi de extrema homofobia. Até a questão de conseguir trabalho, né? Chegavam assim e diziam, mas vocês são gays, vocês vão trabalhar com isso? Vocês vão conseguir? E tal. Eu sempre tinha a questão do, mas vocês são gays, entendeu? Mas tá entendendo? Então, assim, isso foi uma coisa que me incomodou muito. Acho que foi a coisa que mais me incomodou até hoje, para falar a verdade. Mas agora a gente tem uma história linda da Marcela Todd sobre o preconceito que ela sofreu. Porque cada uma tem uma história aqui, eu vou contar a minha já, a Tiago já contou a dela. A Dandara tá aqui ansiosíssima pra contar, que ela tá com uma boca assim tremenda, parece que tá com Parkinson aqui. A minha história é, quando eu era adolescente, eu fazia parte da igreja dos mormons, fui mormon durante 5 anos da minha vida, infelizmente. Então, a gente, quando faz parte dessa comunidade, a gente passa por muita pressão psicológica, na qual você tem que arranjar uma namorada, você tem que fazer missão, você tem que constituir uma família. E eu estava completando 18 e não fazia parte de nenhuma dessas coisas que eles pediam, né? Foi quando, certa noite, o bispo me chamou lá na salinha dele pra fazer uma entrevista comigo. Eu disse, não, ele quer alguma coisa, né? Vou lá. E ele me pergunta se eu tenho namorada, se eu pretendia ter namorada. Eu falei, não tenho por quê. Ele falou, não, porque tem umas pessoas comentando que você é homossexual, tal, que você tem namorado, que não sei o que, não sei o que. Eu disse, não, meu filho, eu não namoro com ninguém, não. Porque aí elas estavam comentando que eu estava tendo com o caso do menino da igreja, que esse menino era bicha e ele era meu amigo, entendeu? E eu passava muito tempo com ele e as pessoas começaram a comentar que a gente tinha um caso, tal. E ele falou, né, que eu era homossexual, que ele não podia na igreja, tal. Aí eu baixei assim, advogado, eu disse, quem é que tá falando aqui na igreja que eu sou homossexual? Me fala o nome da pessoa pra processar ela. Eu não tinha R$1 no bolso, mas eu queria processar quem tava dizendo que eu era bicha, entendeu? Na igreja. Aí depois daquele bafafá todo que tava rolando dentro da igreja, eu resolvi me afastar, resolvi sair e procurar outros caminhos na minha vida. Essa minha história é bem leve. A sua história foi até leve, né? Uhum. Foi tranquila. Foi tranquila, eu achei tranquila. Não foi traumatizante, né? Quer dizer, houve sim ali seus traumas, né? Porque já dizia o provérbio chinês, né? Dependendo do... Não importa os ais, cada um carregar sua cruz pesadíssima. Mas é chato, porque você faz parte da comunidade onde você tá bem e tal, e você vê que as pessoas estão olhando pra você de uma forma diferente e falando sobre... Não, mas se lhe incomodava, já é o suficiente. Exatamente. Pode contar a sua história agora, gata. A minha história é a seguinte, a minha história envolve trabalho. E quando envolve trabalho, o bicho desempregada não dá, né? Que ela não vive. Já baixa o preconceito da sociedade, uma vida sofrida. E sem dinheiro pra se manter e não poder pagar os boys. Brincadeira, gente, eu não tenho essa... Mas enfim, a minha história é a seguinte. Vou dividir aqui com vocês. Não vou poder dar nome aos bois, porque afinal de contas, eu tive uma história linda depois com eles. Mas é assim. Ou seja, ela tá cuspindo no prato que comeu. Vou cuspir no prato que comi, sim. Por um lado, vou sim. Mas não vou dar nome não aos bois não, porque fica feio, né? Mas enfim, é só pra dizer pra vocês, né? Sobre a minha história, que foi o que realmente, assim, mais me incomodou, que eu fiquei realmente por muito tempo... Eu até hoje penso sobre isso. Eu não sei se eu falei pra vocês, né, que estão ouvindo aí o podcast, vocês ouvintes, as monas, os pondinhas penosas, não penosas, passivas, ativas, as ativas fakes, né? Que elas são truqueiras, que eu já sei. Mas isso é assunto pra outro podcast. E hoje a gente vai falar sobre preconceito. Voltando.
Eu sou uma bicha que canta, né? E aí eu tava pra entrar numa banda aqui na cidade onde eu vivo, em João Pessoa, pra quem não sabe, que eu não estou no exterior como as nossas amigas Todd e a Tiago Scarlett. Eu queria contar essa história pra vocês. Eu conheci um dono de uma banda, ele conheceu meu trabalho no Facebook e começou a falar sobre mim pra banda da qual ele era dono, né? Ele, na época, era sócio com outro cara, que era músico da banda que ele trabalha. Tinham alguns cristãos evangélicos na banda, e uma parte era, metade não era. Mas o preconceito veio de todos os lados. E aí ele me convidou para fazer um teste num estúdio, né? Um estúdio de ensaio aqui. E aí eu fui. Quando cheguei lá, cantei, fechei, dei o nome e fiquei. Anos depois de o quê? Uns 2 anos, depois de ter conquistado meu espaço, eu fiquei sabendo, né, pelo próprio dono que fez o teste comigo, e até hoje ele me pediu para não contar nunca para ninguém, eu estou aqui revelando, mas assim, como Pro eu não Brasil estou dando inteiro, nome aos né? bois... Pro mundo inteiro somente, agora você tá revelando. Pro Brasil inteiro escutar, mas assim, enfim, que ele não escuta esse podcast. Depois de um tempo, eu me lembro que eu estava fazendo, a gente tinha acabado de terminar um show que foi um sucesso, era uma formatura. E aí ele disse pra mim que estava muito feliz em ter me contratado, mas que eu tinha sido barrada pela maioria da banda, logo no começo. Antes de fazer o teste, na verdade, né, no estúdio, ele tinha comentado sobre mim, dizendo, olha, eu pretendo contratar um gay que canta, e assim, eu gosto muito do trabalho dele, eu queria, antes de colocá-lo na banda, eu queria dizer pra vocês que ele... Queria a votação. Não era nenhuma votação, mas eu sei que a ordem final foi dele, mas ele, de qualquer forma, queria a opinião. Queria um aval. Pode ter sido uma votação, não sei. Ele queria um aval. Mas enfim. Ele queria um aval, ele queria deixar claro, olha, gente, eu tô trazendo pra banda uma pessoa diferente, né? É um gay, homossexual, e assim, ele é assim, assado. Então, ele me disse só isso, né? Ele não me deu muitos detalhes, mas ele me disse. E quase todo mundo foi contra. Acho que teve 1 ou 2 que... Tudo bem. Tudo bem. Mas o resto foi tudo contra. E quando eu fiquei sabendo disso, no dia, aquilo ali, eu fiquei um pouco... Não sei se triste, acho que triste. Na hora eu fiquei triste. Decepcionada. Fiquei decepcionadíssimo, porque... De repente, se todo mundo realmente fosse contra a ponto de prejudicar a minha entrada na banda, seria o quê? Uma bicha desempregada no mundo. Eu ia penar para conseguir um emprego, entendeu? Não foi o que aconteceu, porque a bicha fez o nome, deu o nome, o sobrenome no gogó, conquistou o espaço dela, que às vezes tem muito disso, né? Eu consegui conquistar um espaço, consegui conquistar o respeito. Mas essa história bateu na minha cabeça e ela bate até hoje. E eu fico pensando em outras pessoas que passam por isso. Que não conseguem, porque eu consegui um emprego, passei 8 anos, tá, com eles, com a banda maravilhosa, consegui conquistar o amor deles, o respeito, mas eu tô falando isso porque eu sei que tem muita bicha por aí que passa por isso, que não consegue trabalho, que não consegue se relacionar, que não tem uma boa relação com a família. Eu digo pra você, eu acho que eu tive mais preconceito, assim, com família, porque assim, do lado de fora, o lado de fora da família não me afetava muito. Acho que a parte interna, quando vem pra tua família, acho que te afeta mais. Entendeu? Bate lá. Mas era essa a minha história que eu queria contar pra vocês. E vale ressaltar, Jorginho, Jorginho, que nessa época, nesse período, já foi um período que você tava bem mais aceitável, né? Já tava mais controlado, eu já era uma bicha que tava tentando a heteronormatividade, né, pra poder conseguir as bibas, né, enfim, isso é um assunto para outro podcast, não queremos entrar nesse assunto. Os truques das monas. Dá uma tese. Eu sugiro pras bichas que fazem faculdade, sugiro pra essa daqui que quando terminar o curso, ela defenda essa tese aí. Mas né, dando entrada nas minhas versões agora. Finalmente, eu né? curso psicologia, né? Eu curso psicologia, então sim, gata, os meus estudos vai ser para defender aí as nossas causas, né? Espero muito me formar e tentar ajudar aí a nossa classe a ter um pouquinho mais de equilíbrio, não totalmente porque eu não sou Deus, né? Mas minha parte eu vou tentar fazer. Na minha época, né, de cristã, né, de servente lá de Deus Altíssimo, salve, salve, amém. Teve uma época que eu entrei na igreja, né, e eu não posso dizer que eu sempre fui cantora também, mas eu sempre fui uma bicha um pouco afinada, né.
Eu tinha facilidade eu tinha uma percepção musical muito boa, é isso que eu quero dizer, né? Já os meus coleguinhas de igreja, quem não era instrumentista, né, não tinha, quem era cantora não tinha muito essa noção, porque não tocava instrumentos, e eu tocava violão, né? Vale a pena ressaltar que as gays já têm esse lado musical, também, né? também. Aí, enfim, né? Fui tentar entrar no Ministério Louvor de uma igreja que eu frequentava aqui, uma igreja muito bombada aqui. E fui falar com uma das líderes e a resposta dela pra mim, né, no cara a cara, foi dizendo que eu procurasse uma outra pessoa do Ministério Louvor pra tentar falar com ela e tentar entrar, né, no Ministério do Louvor. E eu fui procurar essa outra pessoa, né, mas nunca dava certo, assim, de entrar. E eu tentei, assim, por longos anos, assim, acho que uns 5 anos eu fiquei tentando entrar no Ministério Louvor, nunca entrei nessa igreja. Já assim, no meu finalzinho de tentativa de entrar lá no Ministério Louvor, eu fui procurar saber porque eu não entrava, né? Porque eu vi outras bichas entrando e eu nunca entrava. Pois bem, eu sempre falei que eu sempre fui um pouco anárquica, né, no meu comportamento, e eu nunca mascarei a minha feminilidade, né? Eu sempre fui uma bicha muito feminina. Nem tem como, né, linda? Exatamente, nem tinha Nem como que quisesse. eu mascarar. Aí, quando eu já tava ali na desistência, chegou pra mim que houve uma vez, né? Chegou essa história que houve uma vez um menino foi procurar uma das líderes do Ministério Louvor para poder entrar. Ela não sabia o que me responder porque tinha chegado um menino muito afeminado. E isso chegou no ouvido de alguns amigos meus, né? Que sabia que eu tava tentando entrar no Ministério Louvor. Afeminada E vieram era me falar, a senhora. Denis. A afeminada era eu. Aí vieram me falar, Denis, por algum acaso tu falou com tal pessoa pra entrar no Ministério Louvor? Eu falei. Ela fez, pois então, essa pessoa falou ao seu respeito dentro de uma aula de batismo, né? Porque na igreja evangélica onde eu frequentava, a gente tinha, quando a gente estava prestes a se batizar, a gente entrava dentro de uma espécie de aula e tal, para entender o que é o batismo, o que significava e tudo mais, né? Para poder descer as águas depois. E ela veio dar esse meu exemplo exatamente nessas aulas. Foi quando eu percebi que eu não estava sendo muito bem-vindo dentro da igreja que eu congreguei por 5 anos, né? E daí mudei. Daí eu saí dessa igreja, mudei. Enfim, essa foi uma homofobia um pouco mais levezinha. Foi velada, a senhora tava passando por homofobia velada, na verdade, né, gata? Um pouco mais velada. Essa foi um pouco mais velada. A segunda, né, de ter saído da minha última igreja, foi mais assim, também foi uma homofobia um pouco mais branda ali, mas foi mais escrachada nesse aspecto aí. Porque foi já no meu finalzinho, assim, de paciência, né? Eu passei 23 anos, né, dentro da igreja ali, buscando a tal cura, a tal libertação. E quando eu completei 23 anos, eu já estava exausto, né, de viver essa farsa, de tentar me enquadrar ali em algum comportamento heteronormativo, sabendo que eu jamais teria essa capacidade de manter, né, esse tipo de vida. Então, quando eu tomei essa consciência para mim, eu cheguei nos meus líderes, primeiramente, de louvor, nessa igreja que eu tô falando agora, eu consegui entrar. Eu consegui entrar no Ministério Louvor, mamei todas, a louca. E quando eu já estava assim, exausto, eu cheguei para os meus líderes do ministério e falei, gatas, é o seguinte, antes de falar com os meus pastores, eu prefiro falar com vocês, né, porque eu sou mais próximo, e quero dizer que eu vou estar me desligando do Ministério Louvor porque eu decidi andar com minhas próprias pernas. Não estou conseguindo viver essa ambiguidade. Não acho certo eu estar em cima de um púlpito cantando sobre coisas que a igreja diz que é maravilhoso e na minha vida pessoal está vivendo o escárnio que a igreja diz que é esse tipo de vida. Então, para ser um pouco mais justa diante de Deus e diante da congregação, né, onde eu estou habitando, eu quero me desligar do Ministério Louvor.
porque eu quero viver minha vida. Eu decidi viver minha vida. Fez certo. E aí o pessoal do Ministério do Louvor foi um pouco mais brando, né? Disse que estava tudo bem, que entendia que isso era uma escolha minha mesmo, mas que de fato permanecer no Ministério do Louvor não poderia, já que o meu estilo de vida não era legalizado, né? Era um tipo de vida banal dentro Filho da da igreja. puta, eles já queriam que a senhora saísse, só estavam calados e te fazendo sofrer. Não, o pior que não. O pior que não, sabe por quê? Porque, como eu tô dizendo, não era uma questão de se achar, não. Como eu tinha um pouco mais noção musical, eu era muito escalada pro Ministério do Louvor. Eu sempre era muito escalada pra estar cantando, porque eu tinha noção de segunda voz, né? De dividir vozes ali. Então, eles sempre estavam querendo me manter ali no Ministério do Louvor pra usar a habilidade da gata, né? Então, eu sempre tava lá, trabalhando. Lembrando que todo tipo de homofobia, seja ela velada ou não, é homofobia, gente. Então, se você identifica em algum momento da sua vida alguma homofobia, seja ela velada, ou branda, ou tanto faz, se saia, procura outro rumo na sua vida, porque não vale a pena você estar passando por essas E denuncie. coisas. E denuncie, exatamente. E denuncie, porque homofobia no é Brasil crime. é crime, tá? Então, denuncie. Aí nos Estados Unidos, homofobia não é crime, não? Demais. Nossa senhora. Aqui, se você olhar torto pra pessoa, é processo nas costas. Adoro. Então, como a gente tava conversando aqui, a homofobia no Brasil, ela é crime, sim, mas ela é crime da seguinte forma, ela é equiparada ao crime de racismo. Ainda não existe uma lei propriamente dita que protejam os gays, né, a comunidade LGBTQIAP+, de uma forma mais direta. Aqui nos Estados Unidos, isso é um pouquinho diferente. Aqui as leis, elas funcionam de uma forma mais efetiva, mais eficaz, né? Então, eu acho que o Brasil ainda tem um caminho muito longo e esperamos que agora seja encurtado um pouco mais, né? Já que Lula venceu. E esperamos que ele seja um pouco mais encurtado nesse atual governo que vai entrar, né? Porque o bolsonarismo, pelo amor de Deus, né? Acho que a gente teve um regresso aí de pelo menos 10 anos na Ele conquista plantou dos nossos sementes, na direitos. verdade, né? Ele plantou Sim. sementes. E essas sementes, Na elas vingaram e vão continuar vingando. Terminaram muito rápido. Porque de Na onde Bolsonaro realidade- veio... Bolsonaro veio justamente daí, né? Bolsonaro veio dessa sociedade, que é preconceituosa também. Ele é fruto dela, entendeu? Sim, mas na realidade eu acho que ele não plantou sementes. Ele também plantou sementes, mas na realidade ele fez com que muitas pessoas que estavam mascaradas através de uma falsa aceitação se revelassem. Ele deu voz e deu vez, ele deu força, né? Para essas pessoas se mostrarem como elas realmente são. Então, assim, até aqui, estando fora do Brasil, eu conseguia sentir esse preconceito. Olha que louco isso. Eu conseguia sentir esse preconceito dos brasileiros de uma forma geral. Nas falas, nas entrevistas, nas reportagens. Então, às vezes eu vi umas coisas muito absurdas. Então, assim, não é que o Bolsonaro plantou. Ele plantou. E nós vamos ter consequências gravíssimas disso ao longo dos anos. Mas ele desmascarou, né? Ele deu vez para essas pessoas tirarem as suas máscaras. Mas enfim, é isso. Eu acho que a gente já divagou bastante aqui sobre essa questão do preconceito. E eu quero deixar aqui para vocês o e-mail da gente, para que vocês possam enviar aí as suas histórias de preconceito, as histórias que vocês passaram com relação à homofobia, que é o e-mail taisboamona@gmail.com, e também o nosso Instagram, que é o Instagram taisboamona. Então vocês podem mandar ou lá pelo direct, ou através do nosso e-mail. Coloca um título bem legal, para que a gente possa ler aqui as suas histórias e poder discutir um pouco mais sobre isso no próximo episódio. Adorei ter conversado com vocês sobre tudo isso, mas agora nós vamos para o nosso
primeiro quadro do programa, que é o Glória Gay, que é o quadro onde vocês vão indicar aí um filme, uma música, um CD, pra gente que é mais antiga, né? Um álbum, qualquer coisa, um Instagram, um livro, qualquer coisa que vocês quiserem. Quem vai querer começar aí com essas indicações? Eu posso começar, pra pessoa que já também se manter antenada. Né? Comece. O que eu quero indicar hoje vai ser uma cantora, tá? Que eu amo de paixão. Tem sido o meu vício durante esses últimos tempos, que é Yebba Smith, né? Pra quem quiser pesquisar, eu vou soletrar Y-E-B-B-A Smith, S-M-I-T-H. É uma cantora ali que bebe da fonte do R&B, pra quem gosta de firulas na voz, Não entendi, melisma. Airbnb? R&B, ela canta. É uma cantora. R&B, não? Hã? Airbnb não é aquele negócio que a gente dorme, não? Eu não queria corrigir. R&B foi tudo! Não precisa cortar. Nossa, precisa cortar porque eu gritei agora. E não, R&B. essa nova nomenclatura na música, eu não sei. Bebe da fã do R&B foi ontem. Bicha, que mancada. Eu não vou conseguir falar sério com essa bicha cacarejando. Ela bebe muito dessa fonte do R&B. E é isto. Vou indicar Yebba. A Marcela Todd, minha Todd. Eu vou indicar uma série na Netflix chamada Queen, de uma drag queen que está se aposentando. E ela recebe uma carta da neta falando que a filha dele está passando mal. Então ele tem que viajar para Londres, pro interior da Inglaterra, para poder ajudar a filha, né? E ele tem que enfrentar todo o preconceito de ser uma drag queen velha, porque a filha não sabe e a neta não sabe que ele é drag queen. Então ele tem que passar tudo isso com a família. É uma série super boa e bem emocionante, chamada Queen, na Netflix. É isso. Vale muito a pena assistir, exatamente. Eu vou continuar aí nessa questão do preconceito, só que numa linha um pouquinho diferente, que é um filme chamado Hidden Figures, em português chama Estrelas Além do Tempo. É um filme maravilhoso que conta a história de 3 mulheres negras que trabalham na NASA e todas as dificuldades que elas passam para ser quem elas são. É um filme que tem aí um elenco de peso, né? Um desses nomes que estão aí nesse elenco é a Octavia Spencer, e uma outra também que muitos devem conhecer dessa geração mais jovem, dessa geração mais nova aí, que é a Janelle Monáe, que a cantora e também atriz. Inclusive, eu acho que esse foi o primeiro filme que ela participou como atriz. E realmente me surpreendeu o filme, a história do filme. É um filme emocionante, embora tenha algumas questões um pouco discutíveis, mas eu não vou entrar aqui no âmbito. Isso aí cabe a cada um, quando assistir, tirar suas próprias conclusões. Mas é um filme, sim, que vale muito a pena. Se eu não me engano, ele está disponível no Disney Plus. Então, quem puder aí assistir, vale muito a pena. É um filme que, apesar de ter uma história bem complexa, bem profunda, ainda assim ele consegue ser um filme muito leve, dentro das proporções guardadas, né? Obviamente. É isso. E tu, Jorginho? Eu tava aqui enquanto vocês falavam pensando, né? Eu tô num estágio diferente, numa fase diferente. Eu não vou indicar música, nem vou indicar filme, nem livro, porque nem eu leio mais livro, eu não tenho paciência pra livro. Mas leiam, bichas, que escutam, bichas e héteros, que é importante ter conhecimento. Eu queria indicar pra vocês um canal que eu assisto, que tem mudado um pouco minha vida, que se chama CPFL, Café Filosófico. Para as bichas ficarem um pouco mais antenadas, um pouco mais ligadas. Tem muita filosofia, tem muita sociologia, tem muita psicologia também. E é sobre isso, bicha. Quando a gente tem conhecimento, a gente consegue se defender. Não fisicamente, mas verbalmente. E é isso. Verdade. Arrasou.
Ah, gente, foi ótimo ter vocês aqui nesse primeiro episódio. Eu odiei. Claro que você não Achei viu. uma A senhora merda. do contra. Ela é não tem aquelas bichas panfléticas que. Ela. Mulher, a gente vai precisar também fazer um episódio só com esses pajubá das O gatas. Pajubá, sim, verdade, pode ser. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Não. Não, eu já tô. Eu quero acrescentar o fim desse início. Então, gente, é isso. Esse foi o nosso episódio de hoje. Eu quero deixar aqui mais uma vez as redes sociais do nosso podcast, que é o taisboamona@gmail.com. Taisboa se escreve TASBOAMONA@gmail.com. O Instagram também é taisboamona, uma vez mais, TASBOAMONA, taisboamona. Então vocês podem enviar as suas histórias aí, tanto pro e-mail, contando as suas histórias de homofobia, preconceito, enfim, pra gente poder ler aqui no próximo episódio, ou enviar no direct do Instagram. O meu Instagram pessoal é TiagoIGTPower. O teu, Denis, qual é? Eita.Denis. Expressão bem nordestina, né? Eita! O teu, O Marcelo, meu é qual é? Marcelo Todd. Marcelo com 2L, Todd com 2D. Prazer. E o teu, Jorginho, qual é? Então, gente, meu Instagram aí, minha rede social é j.cardoso. Lembrando que o Cardoso é com K. E E o é J? isso, segue lá se quiser, fique à vontade. E o J. J é J-A-Y. Cardoso com K. Isso. E outra coisa, hein, ouvintes lindas, maravilhosas. Eu não sigo de volta, não. Vou fazer que nem a minha amiga Dandara Rodrigues. Me segue se quiser. Não espera um follow, não, que eu não sou obrigada, não, hein? Abusada. Pois bem. Eu sou abusadíssima. Brincadeira, gente. Eu vou seguir algumas, outras não. Só quem ela quiser pegar, ela segue. Exatamente, que o propósito Mas olha, eu já vou deixar adendo aí que não venham querer que a bicha seja ativa, não, viu? Só entre em contato com a bicha se for pra macetar. Eita, macetar, ouvi isso hoje. Então é isso, gente. Beijos. Muito E nos obrigado. Um beijo, vemos no próximo Mona. episódio. Tchau, Até tchau. a próxima. Tchau, tchau.